Vamos lá, é nós. Tivemos um imprevisto, peço desculpa ao pastor Zimar, não deu certo ele entrar. Agradeço aí a força que o Breno também nos deu, tentando nos orientar. Não deu certo, tudo bem, vamos nós. Eu queria nesse momento convidar você a refletir sobre algumas questões muito importantes da nossa caminhada cristã. E depois desse momento de reflexão da palavra, eu vou tentar responder com as minhas palavras perguntas que o pastor Zimar responderia aqui para nós nessa noite, tá bom? Então nós vamos pensar um pouco sobre o que a Bíblia tem para as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Salmo 128. Salmo 128, Salmo da família, que vai servir de base para a nossa reflexão. E depois nós vamos, então, a partir dele, dialogarmos sobre coisas importantes para a nossa casa. Algumas perguntas que podem ser respondidas por nós no decorrer da nossa vida cotidiana, tá bom? Então a palavra é para a família. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele comerá. Feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa, ela será como a videira frutífera. Teus filhos junto da mesa, como o rebento de oliveira. Eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Vejam os filhos dos teus filhos, e paz seja com Israel. O Salmo 128 é tradicionalmente conhecido pela igreja evangélica como os Salmos da família. E o pé de igualdade desse salmo é justamente ali o Salmo 127, que nessa mesma porção o salmista vem trazendo princípios importantes para as famílias que não somente querem servir a Deus, mas que querem se dar bem no decorrer da sua vida. Eu sei que, do ponto de vista familiar, todas as nossas famílias têm as suas limitações diárias. Porque o marido é limitado, assim como a esposa. Os pais são limitados, assim como os filhos. E quando nós colocamos tantas pessoas dentro do mesmo lar, na mesma casa, é impossível que os conflitos não apareçam. Mas o Salmo 128 ele nos traz uma receita de vida próspera, de vida abundante e de vida feliz. E a família precisa começar com Deus. Porque o versículo 1 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Onde é que a vida começa? Onde é que está o primeiro princípio para que a família viva bem? Bem, o texto diz que está em Deus. Bem-aventurado não é o homem que casa, não é o homem que adquire bens materiais. Bem-aventurado não é o homem que galga os patamares da cognição, do saber e se torna um intelectual. Embora tudo isso tenha o seu nível de importância para a vida de um ser humano, a Bíblia Sagrada começa dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor. Não medo de Deus, não pavor de Deus, mas respeito a Deus. E a grande evidência desse temor que eu tenho a Deus, diz o salmista, estará na razão de eu andar nos seus caminhos. Esse temor a Deus vai me conduzir a andar nos caminhos que esse Deus proporcionou, que esse Deus ensinou, que esse Deus direcionou. Logo, só teme a Deus quem nos seus caminhos andam. Ao mesmo tempo, precisamos compreender o que é caminho de Deus. Nós vivemos em um mundo de muitas oportunidades e de muitos caminhos.
O escritor de Provérbios chegou a dizer que muitos são os caminhos que estão diante dos homens, mas há escolhas de caminhos que podem nos levar à morte, ou seja, caminhos errados. Então o texto sagrado começa dizendo isso: bem-aventurado, feliz é o homem que teme o Senhor e, temendo ao Senhor, trilha, anda nos seus caminhos. O versículo 2 começa a nos mostrar onde está essa felicidade quando eu trilho com Deus. Aí o versículo 2 diz: do suor das suas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Primeiro, o homem teme a Deus, se relaciona com Deus, anda nos seus caminhos, e andando nos caminhos de Deus, compreende que precisa ser produtivo. Por isso que o texto sagrado diz que do suor do seu rosto trabalharás. O trabalho satisfaz o coração do homem, porque quando Deus criou o homem no Éden, ele criou o homem e ele atribuiu ao homem responsabilidades. É muito importante você observar que no Éden está o retrato do Salmo 128. A história de Adão começa com Deus, amando a Deus, andando com Deus, temendo a Deus e trilhando os caminhos que Deus lhe proporcionou. Depois que Deus então se relaciona com Adão, Deus então dá afazeres para Adão. Adão tem que cultivar a terra. Adão vai dar nome aos animais. Adão vai trabalhar. Porque antes de Deus oferecer para o homem uma esposa, Deus oferece para o homem um emprego. Porque as mulheres, elas não vivem de amor. Claro que o amor é importante, mas ele não é o elemento fundamental para a manutenção da vida. O elemento fundamental para a manutenção da vida é o mantimento. E o homem que pretende um dia se casar, ou aqueles que já casaram-se, sabe o quão é importante o trabalho. Não sei como é a sua situação, mas cada um de nós temos uma experiência distinta quando conhecemos a mulher com quem nós nos pretendemos casar. E tem de fato as mulheres que comem pouco e tem de fato as mulheres que comem muito. O homem que come muito e o homem que come pouco. Independentemente da quantidade, já está estabelecido. O trabalho é fundamental. Então, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Do suor do seu rosto, princípio importante. Quem casa tem que comer do suor do seu rosto. Não é para comer do suor do sogro ou da sogra. Não é para comer do suor do pai ou da mãe. Mas quando eu caso, está implícito o princípio da responsabilidade que preciso ter com a minha família. Por isso, do suor indica trabalho, indica desenvolvimento, indica força, indica dedicação. Logo, vai se exigir muito esforço daqueles que trilham o casamento. E aí nós vamos começar a perceber que Deus estabeleceu a relação do homem com Deus. Deus estabeleceu a relação do homem com o trabalho. Feliz será. Onde? Se relacionando com Deus e trabalhando. E ele diz, e tudo te irá bem. Só que aí chega então o versículo 3, que é, enfim, o momento onde Deus trabalha a relação conjugal. A tua esposa, o versículo 3 começa dizendo, no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Olha que coisa interessante que o texto sagrado vai nos orientar. Primeiro, a tua esposa. Onde está a esposa? No interior da casa. Quando é que a esposa chegou na vida dele? Quando ele, primeiro, já tinha relacionamento com Deus. Segundo, já tinha responsabilidade com o trabalho. Então, quando eu me relaciono com Deus e entendo que eu necessito de um trabalho, aí vem então o momento do casamento. Às vezes nessa cultura nossa atual, os jovens não são tão ensinados quanto nas culturas passadas, onde os filhos
desde cedo caminhavam para a roça, outros na cultura bíblica aprendiam a profissão dos seus pais. E quando o menino pensava em namorar, ele já estava com a mão calejada de trabalhar. Hoje, na cultura moderna, os meninos começam a namorar muito cedo. E para poder pagar o sorvete da namorada, eles pedem aos pais R$10. E aí o filho que não tem condições de pagar um sorvete para a moça, não deveria pensar em namorar. Já parou para pensar se isso começasse a abrir nosso entendimento? Como seria fácil hoje para nós criarmos famílias saudáveis com o passar do tempo? Então, o menino que casava aqui, ele não precisava ser rico, ele não precisava ser milionário, ele não precisava estar com a sua vida estabilizada, como muitas pessoas hoje defendem. Não, ele só precisava trabalhar. Na cultura passada, o princípio que regia a família era o princípio da moralidade. Então, quando um pai tinha uma filha, ele ensinava ela a trilhar o caminho certo, a se guardar para o marido, ou o rapaz se guardar para a esposa, até que se casasse. O princípio que regia era a moralidade. Hoje não, o princípio que rege a sociedade é o capital, é o dinheiro. Então, os meninos começam a vida pensando, vou casar quando eu for estável, quando eu tiver condições de dar uma casa para a minha noiva, ou de comprar um carro para eu poder andar, ir e vir. E esse pensamento bagunçou a vida da sociedade. Porque para se ter dinheiro, se protelam os casamentos. Mas para se ter dinheiro protelando o casamento, uma quantidade significativa de moças e rapazes se entregam precocemente a uma vida de relação sexual do ponto de vista bíblico que não contempla o propósito de Deus para a vida humana. Então, em vez de preservar a moralidade, preserva o que é mais interesse, que é o capital, que é o dinheiro. Eu observo que hoje, se nós fizermos uma pesquisa dentro das igrejas, a maioria dos casais bem-sucedidos hoje casaram quando não tinha nada. Casaram algum com a trouxa, com a mala. Tem pessoas que conheço que diz que no dia do casamento colocou a roupa em um saco de fibra e se direcionou rumo à casa do homem com quem pretendia viver. O tempo passou, eles trabalharam, ralaram, duas almas piedosas dedicadas ao trabalho, prosperaram, cresceram, hoje estão bem de vida, olham para trás e valorizam o trabalho que teve. E aí nós percebemos muitas pessoas, né, então, com um pensamento do ponto de vista familiar um pouco equivocado. Então o texto diz que primeiro é Deus, depois é o trabalho, depois é o casamento. Quarto, o texto diz, depois é os filhos. Olha que ordem bonita que o Salmo nos ensina. Deus, trabalho, esposa e depois filhos. Qual é a ordem dos filhos? O filho vem depois do casamento. Porque do ponto de vista de Deus, Deus um dia idealizou que os nossos filhos crescessem dentro de um lar onde o pai e a mãe, de forma presente, educa, cuida, ensina e direciona o filho. Esse era o projeto ideal de Deus. Talvez não aconteceu dessa forma com você, mas você pode tentar viver o ideal que Deus planejou agora, daqui para frente na sua vida. Aí o filho então cresce dentro de um lar, com a tutoria da mãe e do pai, tendo no pai e a mãe um modelo de família que ele vai viver amanhã, quando ele ter a sua própria casa, ter a sua própria família, entendendo que tudo começa em Deus. E por fim o texto diz que esse mesmo que se relacionou com Deus, que trabalhou, que casou-se, que teve filhos, vai ver os seus filhos tendo seus filhos, e ele então vai ser avô, ver os filhos dos seus filhos. E dizem os avós, grande parte deles, que há mais realização pessoal no ato de ser avô do que ser pai. Porque ver o seu filho procriar é uma dádiva, é uma bênção. Aqui também está implícito a longevidade. A pessoa
que cresceu, que desenvolveu, que trabalhou, que casou, que teve filhos, agora tem neto e já é um idoso. Sei que tem avós novas, tem avós novos, mas via de regra a idade vai chegando na fase onde a pessoa já é avô ou já é avó. Esse sempre foi o projeto de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Dito isto, eu queria aqui então fazer algumas perguntas que eu faria para o pastor Zimar, nós vamos ter outra oportunidade, né? E tentar responder com a sabedoria que Deus me deu. Eu queria que ele respondesse essas perguntas, né? Mas eu queria responder porque são demandas que todos vocês, de algum modo, ou vivem ou têm pessoas próximas que vivem essa mesma realidade. Então, as perguntas que seriam feitas, primeiro, é essas. Quais os impactos negativos que a ausência do pai pode gerar na vida dos seus filhos? Qual é a ausência? Quais são os impactos que os meus filhos podem sofrer por crescer na ausência da minha pessoa? O que isso pode acontecer? O que pode ser gerado? Então nós vamos pensar aqui sobre essa questão, que é muito importante. E nós não... Se for, ele vai aceitar lá e vai dar certo. Vamos ver. Se for, vai dar certo gerar na vida dos filhos. Essa é a primeira pergunta. A primeira questão é que a ausência é essa. Porque é verdade que tem filhos que crescem na ausência física dos pais. E a ausência física tem um impacto. Mas a ausência emocional, ela tem um impacto muito maior. Então tem pais que, embora sejam presentes fisicamente, são ausentes emocionalmente. Quando isso vem acontecendo no seio da família, os filhos começam a ter os seus confidentes como os amigos fora. Quão bonito é você ver uma filha procurando a mãe para poder abrir o coração, para falar das frustrações do seu primeiro relacionamento, para falar das dores que enfrentou depois do trauma de um namoro frustrado, de um relacionamento que não foi para frente, que não deu certo. Tudo isso daqui é importante nós observarmos. Porque se sempre de voltar lá para um dado muito importante na Segunda Guerra Mundial. Um psicólogo, ele fez uma pesquisa filhos dos pais que foram à guerra. Então aqueles meninos foram à guerra e aí o psicólogo, os pais foram à guerra e aqueles meninos cresceram na ausência dos pais. Aí o que aconteceu? Nesse período, ele fez uma pesquisa com os filhos que ficaram. E depois de 300 crianças que fizeram parte daquele momento, ele descobriu que 75% delas tinham tendências homoafetivas, ou trejeitos, porque cresceram em um lar onde a mãe era presente, fisicamente e emocionalmente, mas o pai, por estar na guerra, era ausente. Isso trazia uma grande frustração, uma grande dificuldade para a vida daquele povo. Então, fisicamente já trazia. Vendo como deu certo? Rapaz, pastor Zimar. Agora deu certo, que coisa boa, né? Desculpa aí, eu fui buscar a ajuda dos universitários para poder ajudar. Se ainda puder participar, eu quero. Nossa, Perdão, eu pedir desculpa. Não consegui, de jeito nenhum. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra ter você comigo aqui. Eu que quero lhe pedir aqui desculpas, né? Hoje eu fui na casa do pastor Zimar, gente. Nós fizemos o teste ao vivo e a cores. Aí deu Ensaiamos, tudo certo, né? lá, né?
E eu falei, pastor Isso Ismael, para a gente acertar, né? Aí, quando foi fizemos, no momento ao vivo, fizemos o ensaio direitinho, né? foi verdade, meu pastor, verdade. Mas, de qualquer modo, eu peço desculpa, tá bom? Mas, Pelo mas imprevisto. você tava indo muito bem, eu acho que melhor do que eu. Ah, Se eu entrar agora, eu vou... Ai, de ai. jeito nenhum, você vai nos abençoar aqui, viu? Não tenha dúvidas. Mas se eu É, puder pastor, contribuir de alguma forma, estou aqui à sua disposição. pastor, eu fiz aqui a reflexão que seria sua, né? Eu E eu acompanhei, queria que você, acompanhei. e eu queria que você nos ajudasse aqui respondendo as perguntas que eu fiz exclusivamente para você, pensando em você e pensando na igreja que teria o privilégio de ouvi-lo. Então, Vamos nós lá. vamos, nós vamos aqui pensar nas perguntas, tá bom? Ok. Então vamos lá para a primeira pergunta, tá bom, pastor Ismael? Que é o seguinte: eu comecei respondendo ela aqui, né? E eu queria que o senhor respondesse para a gente. O senhor sabe que, em primeiro lugar, Certo. você é uma referência de família, de pai de família, de pastor de família para todos nós. Então, quando nós pensamos em um nome para alguém trazer um assunto como esse, veio de cara a sua mente, o senhor na nossa mente. E naquele diálogo que nós tivemos algum tempo atrás, o senhor se colocou à disposição, né? Como sempre se colocou. Aí, então, casou o nosso desejo com a sua disponibilidade, e então deu certo esse momento. Então, eu estou chamando o senhor para a família, não é só porque você é pastor, não, é porque você é uma referência pastoral para nós. Tá bom? Muito obrigado. Eu fico lisonjeado e preocupado ao mesmo tempo. Tá certo. Pastor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: quais são os impactos negativos que a ausência do pai pode trazer na vida dos filhos? E quando nós falamos dessa ausência, pastor, não é só a presença física, mas é a ausência mesmo geral, emocional também. Tá. Eu sei que algumas mulheres talvez nem vão gostar do que eu vou dizer. E outras vão vibrar com o que eu vou dizer. Eu lembro de uma bióloga que, ao se formar, ela disse que tinha tido muitas alegrias no curso dela, curso de biologia. Mas uma das alegrias que ela teve no curso foi o dia que ela recebeu uma aula e que disseram para ela que a responsabilidade na escolha, na genética, se é homem ou mulher, é do homem e não da mulher. E ela disse que sentiu um alívio muito grande, porque, especialmente no passado, muitos homens que queriam filho homem, vinha mulher, culpavam a mãe. Por que você está me dando mais outra menina, mais uma menina? Quando a responsabilidade genética, nessa definição de se é homem ou mulher, é do pai. Começa por aí. A segunda situação que envolve o pai é que os estudos têm comprovado que o pai, ele é a primeira referência, quer para o filho ou para a filha. Para a filha, ele é a primeira referência porque é a primeira pessoa por quem a filha se apaixona. E não é paixão sexual. Não é isso. É a paixão no sentido de admiração. Se essa paixão ou admiração não for bem correspondida, essa menina, essa criança, essa mulher pode ter problema para o resto da vida com a figura masculina. Por quê? Isso pode levá-la, inclusive, a se apressar para um casamento à procura de um pai e não de um marido. É uma referência forte. Eu conversei com uma mulher uma época, uma missionária, que ela tinha dificuldade, missionária, e ela tinha dificuldade de orar a Deus, chamando-o de pai. Ela chamava-o de Senhor, chamava de Deus, chamava de tanto, mas pai ela não conseguia chamar. E no processo de acompanhamento terapêutico de algum tempo, ela chegou chegamos a descobrir que ela odiava o pai dela desde criança. Então, quando ela pensava em Deus como pai, ela associava com o pai dela.
aí ela tinha dificuldade de se relacionar com Deus por isso. Bom, aí é o lado menina, agora é o lado menino. Menino, primeira referência é o pai. O pai, para o menino, ele é o primeiro herói da vida dele, ele se espelha. Se esse pai não for uma boa referência para ele, ele vai ter dificuldade, inclusive, como homem. E uma razão, não é a única, mas uma razão de meninos se enveredarem pelo caminho da homossexualidade. Então, é muito sério se a gente tivesse tempo para aprofundar nesses assuntos, mas a gente percebe hoje o quanto os homens, quase que de modo geral, tem regras, toda regra tem exceção, são omissos quanto à educação dos filhos. O menino chora e ele diz para a mulher, teu filho está chorando. Na hora de fazer, ele foi pai. Na hora de educar, o filho é dela. Então, isso é muito sério. Ele teve o maior prazer em fazer. Prazerosamente ele fez. Mas na hora de cuidar, de educar, de ensinar, de trocar fralda, ele não tem o mesmo prazer que deveria ter. Na hora de ir na escola, acompanhar o filho na escola, o filho quer muito que o pai vá, mas geralmente quem vai é a mãe. Então essa referência hoje está provando para nós que nós somos uma sociedade desajustada, e aqui não é para culpar os pais não, é apenas para os pais fazerem uma reflexão, não é jogar culpa, é fazer uma reflexão pela omissão dos homens no processo de educação dos filhos. A omissão dos pais, ela tem trazido danos irreparáveis. Ainda vem a Xuxa dizer, dizendo na prática que ela podia escolher qualquer homem para ser o pai do filho ou da filha dela e ter uma máquina de problema. Então, só começando. Tá certo, meu pastor. Eu estava aqui agora há pouco dando um dado da Segunda Guerra Mundial dos filhos, né? Um psicólogo fez, nessa época, uma pesquisa, e os filhos que cresceram com os pais em guerra, isso é, na ausência dos pais, 75% deles tinham tendências homossexuais. E o senhor acabou de, com outras palavras, corroborar o que esse dado psicológico, né, um estudo psicológico já tinha comprovado. Ou seja, os nossos filhos precisam de pais presentes para ensiná-los, inclusive, a masculinidade, ou seja, mulher, a feminilidade. Né? Muito bom. E é essa questão, né, pastor, dessa moça que, criada com um pai ruim ou ausente, tinha dificuldade em chamar Deus de pai, porque a referência dela de pai era aquele homem ausente e omisso da terra. Ou seja, isso também atrapalha a espiritualidade dos nossos filhos. Que coisa interessante de se pensar, né? E quando você vê, por exemplo, às vezes a gente critica meninas que namoram cedo ou que namoram muito, que casam cedo ou que se entregam cedo a um homem. E a gente critica, mas a gente não sabendo o histórico, de repente, como eu falei, ela está procurando um pai, e não um namorado, não um noivo e não um marido. Por que que muitas mulheres frustram-se no casamento? Porque elas não estão procurando marido. Casa uma, duas, três vezes, ela não está procurando marido, está procurando pai. Só que o homem com quem ela casa não é pai, e ele nunca vai ser pai. Então ela se frustra, porque a procura dela, ela não tem sucesso naquilo que ela está procurando. Muito bom, pastor. Pastor, a segunda pergunta é o seguinte: por que muitos dos nossos jovens, filhos de pais crentes, criados no ambiente eclesiástico, quando chegam à adolescência e à juventude, se afastam do evangelho e não querem mais servir a Deus? Bom, o porquê é difícil responder, assim, numa pergunta rápida. Uma análise que a gente pode fazer é, primeiro, na Bíblia nós vamos ter uma lista bem interessante de pais excelentes com filhos terríveis e ruins. Então, isso eu falo para não jogar culpa no pai e na mãe. O sentimento de culpa não é um sentimento legal.
Por outro lado, você observa que o ensino bíblico ele é negligenciado. O que a Bíblia ensina? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios 22, 6. Até a leitura, quando a gente faz, ou a recitação do texto, a gente às vezes faz errado. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Tá, parece que está certo, mas está errado, porque não é para ensinar a criança o caminho, é para ensinar no caminho. O texto bíblico está no caminho, e nós até citando, a gente às vezes, sem prestar atenção, cita o caminho. E na prática, boa parte dos pais ensinaram o caminho da igreja, ensinar a religião, ensinar a doutrina da igreja, os costumes da igreja, mas nunca tiveram tempo para ensinar o caminho do céu para os filhos. Então, não ensinando o caminho do céu, eles vão crescer religiosos, vão crescer na igreja, vão até gostar da igreja, mas chega um dia que eles não se identificam, porque eles teriam que se identificar primeiro com o pai da igreja e não só com a igreja. Mas como eles não conhecem o pai da igreja como o pai deles ou como Salvador, porque nunca lhes foi apresentado de fato pelo pai e pela mãe, então ele se afasta. Essa é uma razão. Outra razão é, às vezes, a forma como nós queremos obrigar os filhos a serem crentes. E subjugá-los a serem crentes como se nós pudéssemos impor isso para eles, não ensinando, mas impondo. Na hora que eles tiverem liberdade, eles vão querer ser o que eles quiserem ser, para assumir oprimem seus filhos na igreja. Eles são obrigados a ficar quietinhos, sentados, eles são obrigados a ir para todos os cultos, eles são obrigados para um culto doméstico que não é saudável. Eles são obrigados a muitas coisas forçadamente, mas não ensinado o caminho do céu, aí eles querem se livrar dessa opressão e vão escolher outras coisas. É como se estivessem loucos por uma liberdade que eles não sabem lidar com ela. A estatística brasileira é que cerca de 70% dos presidiários brasileiros, eles têm nomes bíblicos. É Israel, é Jacó, é Moisés, é Abraão, e etc. Por quê? A maioria deles possivelmente sejam filhos de crentes. Foram criados na igreja. 50%, pouquinho mais de 50% dos nossos adolescentes e jovens, quando chegam na faculdade, largam a igreja. Por quê? Porque muitos pais obrigam os filhos a irem para a igreja, mas eles não têm nenhum compromisso com a igreja. Obrigam os filhos a irem, mas eles mesmos não têm compromisso. Quantos filhos que vão trabalhar no domingo e levam os filhos para a escola bíblica e deixam lá na igreja e pega depois? Vão para a chácara e deixam os filhos na igreja para a escola bíblica e vão passear na chácara, aí depois volta 11 horas, meio-dia, para pegá-los, para passar o resto da tarde no lazer. Ou seja, coisas de pais que não sentiram o prazer de ensinar a criança no caminho. Deuteronômio 6 diz, no caminho, como é que é? É ao deitar, ao levantar, é andando pelo caminho. Ou seja, em todos os lugares, em todas as horas, em todas as circunstâncias, ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Mas, no caso, ele tem como um pai oprimir o filho, né? Porque, no caso aí, é uma imposição da fé. E a fé nunca é imposta, né, pastor? A fé sempre tem que partir de um ato de convencimento. Então, o filho olhando para o pai com um modelo de fé que possui, vai falar, eu quero trilhar o caminho do meu pai. Fica melhor. Mas aí, pastor, eu me sensibilizo muito com os pais que vivem na luta de querer trazer de volta os seus filhos para Cristo. Porque um pai cristão não terá paz no coração enquanto os seus filhos estiverem fora de Cristo. Isso é normal. Qual conselho o senhor daria para um pai ou para uma mãe que está vendo o seu filho desviado e quer trazê-lo de volta ao Senhor? Qual a postura de um pai que convive com um filho que está fora dos caminhos de Deus? Qual conselho o senhor nos daria? Primeiro é nunca desistir desse filho ou filha. Nunca desista. E nunca desistir é fazer o papel do pai do filho pródigo,
que estava sempre à porta à espera do seu filho de volta. E ao recebê-lo, ao vê-lo, o recebeu com abraço e beijo. Não queria saber onde ele estava saindo de um chiqueiro de porco. Mas ele o beijou. No chiqueiro. Ele o abraçou. Ele o acolheu, sem onde ele tinha jogado a riqueza. Ele festejou, apesar de ele ter saído com muitos valores e estar voltando sem nada. Mas a palavra dele é: esse meu filho estava morto e reviveu, então é alegrar-se. Então nunca desista. Segundo, não fique só esperando, precisa agir. E a primeira ação é a oração. Eu tenho dito que o mesmo Deus que ressuscita um garoto, lá naquela experiência daquela mulher lá de Naim, lembra lá? Está levando o filho para ser sepultado, e tem uma multidão acompanhando ela, tem uma outra multidão acompanhando Jesus. As duas multidões se encontram. Uma seguia a morte, a outra seguia Jesus, seguindo a vida. E Jesus vai lá e toca no caixão e manda que o garoto levante, e ele ressuscita o garoto e entrega para a mãe. Então, o mesmo Deus pode devolver os filhos para os pais. Não é uma prerrogativa do pai e da mãe. É Deus que faz. Agora, o pai e a mãe devem intensificar na vida de oração, na vida de testemunho, e falar menos de Deus para o filho e mais com Deus sobre o filho. Só contando uma experiência que eu li há muitos anos atrás e me chamou muita atenção. A mãe cria a filha com todo esmero e carinho, levando-a para a igreja. Um dia essa filha se rebela, se afasta e ela vira garota de programa. E ela vai então para as noites trabalhar e aparecer no dia seguinte. Ela dançava, ela se prostituía, ela se vendia. E a mãe todo dia falando com ela sobre Deus. Um dia, ela se arrumando para sair, a mãe vai falar com ela sobre Deus e ela se aborrece com a mãe. Briga com a mãe. Só que antes dela sair, a mãe diz para ela: filha, hoje é a última vez que eu falo com você sobre Deus. A partir de hoje, eu só vou falar com Deus sobre você. E aquela menina foi para o trabalho dela. E lá no trabalho dela, enquanto ela dançava, um homem se aproxima e coloca na roupa íntima dela alguma coisa, e ela se aproxima pensando se fosse mais um programa. Aí o homem disse para ela: terminando a sua dança, eu estarei lá naquela mesa te esperando. Aí ele foi lá, sentou à mesa, a moça dançou, terminou a dança, foi lá. Quando sentou, o homem disse para ela apenas as seguintes palavras: Jesus te ama. Levantou e foi embora. E ela ficou plantada ali, sem saber o que fazer, até que foi tomada por um pranto de choro, levantou naquela madrugada e correu para sua casa, ao encontro da mãe, para pedir perdão à mãe e para se reconciliar com Deus. Às vezes a gente fala tanto de Deus para os filhos, mas quase nunca fala com Deus sobre eles. Muito bom, pastor. Não desistir nunca e continuar falando para Deus sobre os nossos filhos. Que coisa Sim. boa, viu? Porque assim, a gente sabe o drama dos pais, pastor, e o senhor é pai, hoje eu sou pai. Filho fora de Deus, como todo pai cristão, né? E a gente também olha tanto essa palavra do Senhor serve para nós que estamos agora educando os nossos filhos, né? Fazendo-os crescer nos caminhos de Deus, entendendo que nós precisamos ser o modelo, como também ela vem a calhar muito bem para a vida dos pais que têm algum filho hoje perdido, ou seja, fora do Evangelho, né? Então, que os pais possam gravar essas palavras no coração, porque, de fato, são de extrema importância para a nossa vida e para a nossa família.
Pastor, eu tenho uma terceira pergunta para o senhor. É o seguinte: o que um jovem que pretende se casar deve levar em consideração na escolha do seu futuro cônjuge? Essa palavra, nós temos uma série de jovens na igreja que pastoreamos, e uma série de jovens ao nosso redor. E às vezes nós vemos os jovens fazendo escolhas erradas, trilhando caminhos que não deveriam, namorando errado, consecutivamente casando errado. É o senhor com a sua experiência pastoral e familiar. O que um jovem crente precisa levar em consideração na escolha do futuro cônjuge? Quais seriam os conselhos que o senhor nos daria? Que a primeira coisa é entender que não é Deus que dá, é a pessoa que escolhe. O que Deus dá para mim, para o jovem, para qualquer um de nós, é inteligência para escolher. Porque fica o pessoal aí culpando Deus: ah, Senhor, eu pedi um marido bom e tu me deu esse traste. Não, Deus não deu, não. Você escolheu o traste que você tem. Eu escolhi uma esposa de Deus e o Senhor me deu essa coisa ruim. Essa coisa ruim foi escolhida por você, porque você achou ela bonita demais, achou o corpo dela um violão e achava que dava para você tocar alguma música e você não sabe tocar nada. Então, aí termina culpando Deus. Essa é a primeira coisa. Assuma a responsabilidade da escolha. Você falou bem, para escolher. Então, assuma a responsabilidade. Eu vou escolher alguém para me casar. Um rapaz ou uma moça. Vou escolher para me casar. Ok. Segunda coisa, precisa entender que essa escolha, ela obedece a alguns critérios. Qual é o critério? Não é o critério de ser da mesma religião. Não basta, porque você escolhe gente da mesma religião, mas não é convertido. Tem que escolher alguém que sirva o mesmo Deus. É diferente. É alguém que tenha uma relação com Deus. É olhar qual é a relação vertical dessa pessoa. Isto é, como é que é o relacionamento dessa pessoa com Deus. Ela está indo para a igreja por minha causa? Ela está indo para a igreja para poder me conquistar, para poder casar comigo? Ou ela, de fato, serve a Deus? Ela, de fato, tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. Terceiro, conheça a família dele. Outro dia alguém me disse: pastor, não me avisaram e eu ia casar com a família de fulana. Se não avisaram, eu não tive a oportunidade de conversar com você antes. Se eu tivesse conversado, eu tinha avisado. Casamento, você casa com a esposa ou com o marido e com a família. Ou seja, relacionamento diferente, mas esse casamento ele é bom que exista. Então é bom conhecer a família e especialmente quer escolher uma boa menina para casar, uma boa esposa, ver como é que ela trata o pai dela. Ver como é que ela trata a mãe dela. Possivelmente, como ela trata o pai, ela vai querer te tratar amanhã como marido. Ver como é que o rapaz trata a mãe. Possivelmente, como ele trata a mãe, ele vai querer te tratar amanhã como esposa. Então, essas coisas podem ajudar. Veja as diferenças. As pessoas adotaram um princípio de que eu posso casar as diferenças, mas elas necessariamente não aproximam. Pessoas com idade extremamente diferente, pode dar certo? Pode. A probabilidade maior é de dar errado. Pessoas com religião diferente, ou seja, igreja diferente, Deus diferente, pode dar certo? Pode. A probabilidade maior é dar errado. Pessoas que têm nível cultural e financeiro muito diferente, pode dar certo? Pode. A probabilidade maior é dar errado. Então tem que haver um equilíbrio. Quando se fala em julgo desigual, não é só uma questão de religião. É que, de fato, as diferenças são muito grandes e que, às vezes, as pessoas não sabem lidar com elas. Então, pode dar certo? Pode. Mas, repito, a probabilidade de dar errado é muito grande. Quando você fala para uma jovem, não casa com esse rapaz que ele não é cristão, ele não é crente. Ela diz: não, mas eu tenho uma amiga que casou e ela está bem no casamento. Essa amiga, ela deve ser 1 em 100. Aí a pessoa esquece as 99 e valoriza uma. Mas fulana, quando casou, o marido não era crente, ele se converteu depois. Isso é quase 1 em 1000. Pode observar nas igrejas, a maioria absoluta não é o que acontece. Então, esses critérios, eles podem ajudar.
a ter uma boa escolha. A outra coisa é não casar para se ver livre dos pais. Porque às vezes vai escolher alguém porque eu quero me livrar da opressão do meu pai e da minha mãe. Aí você casa com um opressor lá de fora. Aí vai ser oprimida por um vagabundo. Hoje tem muitos homens vagabundos, e não sei se tem homem assistindo que vão estar com raiva de mim, mas tem muito homem vagabundo que eles querem casar para ser sustentado, porque as mulheres resolveram trabalhar fora e ganhar dinheiro, e boa parte das mulheres estão ganhando mais dinheiro do que os homens. Você vai na faculdade, numa sala com 50 alunos, deve ter 5 homens e 45 mulheres. Significa que as mulheres estão progredindo mais no emprego e agora começaram a sustentar os maridos vagabundos. Pastor, essa palavra sua é muito boa. Olha, que coisa interessante a gente parar para pensar que julgo desigual é uma coisa mais abrangente do que somente a questão de religião, não é? Porque geralmente a gente pensa se congrega ou ter o título de cristão que tem vai dar certo. E não vai dar certo, porque a gente percebe que esse julgo desigual ele é mais amplo do que nós podemos imaginar. O senhor falou nível financeiro, nível cultural. E uma coisa que o senhor colocou muito bacana é não basta servir a mesma religião. É importante servir o mesmo Deus. Ou seja, eu preciso ter convicção, o jovem solteiro precisa ter convicção de que aquela moça é mais do que religiosa. Ela é discípula de Jesus Cristo. Então, isso daqui é muito importante, porque as aparências enganam. Ou seja, qual é a relação dessa moça com as escrituras, desse rapaz com a Bíblia? Qual é a relação dele com a oração? Qual é o compromisso dele com a obra e com o reino de Deus? Tudo isso está envolvido na vida de alguém que verdadeiramente serve a Cristo. Então, eu gosto de pensar sobre essa questão. As perguntas surgindo e me veio aqui uma coisa na memória. Certa feita eu fui aconselhar, né, uma moça que estava namorando com um rapaz e o rapaz tinha tido assim 3 relacionamentos passados. E todos os 3 dele ele terminava porque traía as namoradas. Então foi 3 namoradas, foi 3 traições que ele efetuou contra aquelas moças. E aí eu vi aquela amiga minha entrando nessa relação. E como eu gostava muito dela como pessoa, eu chamei e disse, não faça isso. Né? Ela disse para mim, por quê? Eu falei, olha o histórico desse rapaz. Esses últimos 3 relacionamentos dele, ele traiu as pessoas. Você vai entrar nesse relacionamento, você vai se candidatar a esse título futuro. Ela disse para mim, não, é porque ele disse que eu sou especial. E eu disse, especial em qual sentido? Porque pessoas com deficiência mental também são chamadas de especial. Você tem que saber de qual especial que ele está te chamando. Você tem problema psicológico? Aí ela disse, não. Depois, então, você vai entrar nesse relacionamento? Ela ignorou, como geralmente acontece, e passaram-se 6 meses e ela era a quarta. A quarta... A quarta especial. A quarta especial, né? Então, é muito bom a gente parar para pensar sobre isso. E isso são palavras que podem mudar a vida do jovem que vai construir uma família, que vai servir melhor a Deus, que vai ser mais feliz e mais realizado, porque vai ter uma esposa que serve a Deus juntamente com ele. Pastor, nós temos uma quarta pergunta. Quais são os benefícios de ser uma família envolvida e comprometida com a obra de Deus? Quais são os compromissos que nós, como família, temos ao estar envolvidos e comprometidos com a obra do Senhor? Olha, há no Brasil, vamos falar de Brasil, há no Brasil hoje uma cultura que está se desenvolvendo, que é a cultura dos desigrejados. As pessoas que dizem servir a Deus e não ter compromisso nenhum com a igreja. Elas servem a Deus, mas elas não têm compromisso nenhum com a obra missionária. Elas servem a Deus, mas não têm compromisso nenhum com testemunho. Elas não têm compromisso nenhum com vida que envolva outras pessoas, que é a comunidade chamada igreja. Essa é uma cultura que está se aumentando muito. Logo, essas pessoas elas são indiferentes ao reino, elas são indiferentes a qualquer compromisso,
com o reino e com o Deus do reino. Isso é um problema. Agora, isso é o lado negativo. Pensando positivamente, quando você vê uma família que ela toda está integrada na igreja, ela se integra em outras áreas juntamente, ou seja, eles gostam de estar juntos não apenas na igreja, eles gostam de estar juntos em outros lugares também. Quando você vê uma família envolvida com o reino de Deus, essa família gosta de estar junto, fazendo coisas preciosas para o reino em vários lugares. Então, a referência de uma família ajustada, estamos falando de famílias cristãs, a referência de uma família ajustada é ela gostar de fazer as coisas juntos, tanto em casa quanto no templo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que não estamos podendo ir aos templos. Aí você vai observar que 50% a 60% dos membros de igreja desapareceram. Você não sabe notícia deles. Pode até receber notícia de que algum morreu algum mês depois, quando alguém diz, sabia que fulano de tal morreu? Não, morreu. Mas eu não fiquei... Pois é, ele não tem contato nenhum com a membresia, com o pastor, então termina sendo uma pessoa totalmente sem comprometimento. Então você vai ver que tem muitos hoje nas nossas igrejas que estão vivendo escondidos, você não sabe onde eles estão. Fazendo quase que diariamente aí poucos membros da igreja que se interessam em saber. E eu tenho dito que o templo nosso agora é esse aqui. E o púlpito meu é esse que eu estou aqui agora. É daqui que eu prego. E o templo é esse. É a live, é a internet, é o celular, é o computador. Porque o templo físico de tijolo e telha e madeira está fechado. E a igreja? A igreja precisa se abrir. Então, os benefícios são, para a família, uma melhor comunhão da família. Para a igreja, um melhor ajuste da igreja. Famílias fortes e igrejas fortes. Para a sociedade, melhor referência. Aquela família, ela é diferente das demais. Para o reino de Deus, é um maior crescimento do reino e um melhor crescimento e um mais rápido crescimento do reino de Deus, apressando, inclusive, a volta de Jesus. Amém. Para buscar a igreja dele. Amém. Olha, pastor, eu também estou observando uma questão assim, conflitos conjugais. As pessoas casam-se e elas pensam que o casamento vai ser um parque de diversões, onde ela vai ter acesso à melhor comida e às melhores brincadeiras, sem nenhum tipo de dor, ou sem nenhum tipo de conflito. Acho que essa é a ideia de muitas pessoas que entram na relação conjugal. E aí elas percebem que dentro do casamento ele deixa de ser colorido, perde aquilo que se tinha no namoro, e ele começa a ser preto e branco, porque lá é um campo real de dificuldades e também de alegrias. Tem os seus prazeres e tem os seus dessabores, porque são duas pessoas diferentes vivendo no mesmo ambiente. E dependendo da casa, ainda é um ambiente mais apertado ainda, né? Então chegam os conflitos conjugais. Aí a pergunta que surge é: quais são os princípios que nós devemos adotar para resolver os nossos conflitos conjugais? Que princípios nós precisamos ter? Porque eu acho que muitas vezes nós não sabemos resolver esses problemas. Com a experiência que o senhor tem de aconselhar tantos casais ao longo da sua vida, o que o senhor aconselharia para esses casais resolverem seus conflitos? Quais os princípios que eles devem adotar? Eu, aconselhando uma pessoa, eu disse para essa pessoa acerca do divórcio, que eu era contra, que eu via como uma coisa do diabo, que os homens e mulheres decidiram usar, mas é do diabo, não é do homem e da mulher, é o homem e a mulher se utilizando de um princípio do diabo, e que é pecado. Aí ela disse, era uma esposa, ela disse, o senhor prefere então, ao invés da gente divorciar, prefere que a gente continue brigando? Falei, olha, inteligentemente, eu penso diferente, eu penso que é preferível parar de brigar. Ou seja, a inteligência diz que, ao invés de divorciar, eu paro de brigar. Continuar o resto da
vida brigando. Em que princípio a gente deve estabelecer? Eu não preciso ter vida de briga. Esse tempo está me obrigando a sair de máscara e tirar a máscara quando eu chego em casa. Eu saio de máscara para a rua e a máscara cai quando eu chego em casa. Aí, em casa, eu sou quem de fato eu sou, não dá para esconder. A esposa conhece, os filhos conhecem, o marido conhece, etc. Então, que princípio? Seja você mesmo, mas seja você com responsabilidade. Não precisa usar máscara dentro de casa, é verdade, mas tire a máscara com responsabilidade. Eu tenho pensado que a gente quis construir casamentos em cima de uma palavra bonita, usada, que é a palavra amor. Só que as pessoas estão adotando o amor romântico. O amor romântico é aquele que eu espero flores, no caso da esposa, e o marido espera, não sei se eu estou falando para criança, mas vamos lá, espera sexo todo dia da esposa, espera, ou seja, aí quando não acontecem essas coisas que esperam, aí entra em crise, porque não sabe lidar com o não. Hoje não dá, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Então, o princípio é respeitar o direito da outra pessoa de ser quem ela é também. Eu devo ser quem eu sou, tirar a máscara, e eu tenho que aprender a conviver com a pessoa também do jeito que ela é. O outro princípio que eu acho interessante é deixar de ser religioso na igreja e passar a ser crente em casa. Porque tem muita gente que é crente demais na igreja. Quando está no culto, ele levanta as mãos, falta é voar. Aí quando chega em casa, é o diabo em pessoa. Ou seja, na hora que chega no portão de casa, tira a roupa de santo e veste a roupa do cão. E aí se transforma dentro de casa. É o marido que nenhuma esposa merece ter, xinga, grita, e ainda usa as palavras dizendo que não tem problema xingar não, que o presidente da República xinga, né? Então, vai xingar em casa também, que o presidente da República xinga. Aí ensina para os filhos. Ou seja, princípio que a gente precisa ter de agir com responsabilidade, ser crente em casa, ser crente. Esses princípios podem nos ajudar. O princípio do caráter, porque se eu quero falar com a minha esposa alguma coisa, eu preciso ter caráter para falar. Se eu falo com ela sobre amor, eu tenho que ter fidelidade. Se eu falo com os meus filhos sobre respeito ao pai e mãe, princípio de respeito, princípio de valorização da outra pessoa. Valorizar. Muitos casais, muitos casamentos acabam por falta de valorização do outro. Respeito, valorização. Princípio do cuidado. Tem uma frase interessante de Samitiba que diz: quem ama, cuida. Tem até um livro com esse tipo: quem ama, cuida. Então, marido cuidar da esposa, esposa cuidar do marido, e pais cuidarem dos filhos. E aqui eu encerraria essa resposta pensando que há muitos pais que invertem a ordem. Por exemplo, o pai que ele dedica a vida inteira para os filhos, para dar tudo que os filhos querem. Não é cuidar bem, não, é dar tudo que os filhos querem. A mãe que faz o possível e impossível para dar tudo que os filhos querem, mas esquece do marido e ele esquece dela. Aí os filhos amanhã saem, como é o meu caso, por exemplo. A minha filha casou, o meu filho está estudando no Paraguai, não sei se volta para cá, e o outro diz que na hora de terminar o curso dele ele vai embora. Ele quer estudar fora do Brasil. Vai ficar quem? Eu e ela. Então, o princípio do cuidado conjugal, princípio da preferência conjugal, preferência que eu digo o quê? Da hierarquia. Primeiro marido para a esposa, primeiro esposa para o marido, depois pais para os filhos. Se alterar essa ordem, vai dar problema em algum lugar. Amém. Pastor, eu quero encerrar pedindo ao senhor para dar um conselho. Né? Eu falei lá só das perguntas, né? Agora vai para os conselhos.
Mas eu queria que o senhor encerrasse dando um conselho para aqueles casais que já estão aí há uma década de casados ou mais, porque é o seguinte, tem o primeiro momento do casamento, os primeiros anos, tem a rotina que é diferente, o tempo passa, os filhos nascem, a barriga cresce, né? Estou falando dos homens mesmo, literalmente, né? Engordam, e o clima é outro conjugal. Qual o conselho o senhor daria para que esse casal mantesse acesa a alegria do casamento? Para esse povo que já está mais adiantado na vida conjugal. Por exemplo, o senhor hoje e a irmã Antônia já estão há muito tempo juntos. Os meninos estão indo embora, né? E vocês, o senhor tem a irmã Antônia tem você. Então, como é que você se relaciona, ou como você nos ensinaria a nos relacionarmos nessa fase da vida tão importante, e tem tantas pessoas que certamente essa noite também vivem essa mesma realidade? Eu escolhi para ler um texto lá no início, que eu quero lê-lo agora. Um texto bíblico que eu ia ler lá no início, naquela fala, ele diz, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Tem uma outra tradução que diz, e é pior do que um incrédulo. Eu quero pegar emprestado esse texto para dizer que o cuidado que deve ter um casal, um com o outro, pode poupá-los de um divórcio pós-saída dos filhos, naquela famosa síndrome do ninho vazio. Quando o sexo já não é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, aí resta o quê? Mesmo que ainda tenha o sexo, mas ele já não é o de 3 vezes ao dia. já pode ser 3 vezes na semana ou 3 vezes no mês. Aí vai precisar ter o quê? Precisa ter amizade. Então, cultiva a amizade conjugal. Amizade. Amizade de confidência. Amizade de compartilhamento. Exerça a criatividade. Porque se não tem criatividade, casamento entra na rotina e uma hora cansa. E quando cansa, quando eu me canso de uma coisa, eu quero largar dela. Quando eu me canso de um móvel, eu quero largar dele. Quando eu me canso de uma comida, eu quero comer outra coisa. Então, para que não canse da esposa ou do marido e queira trocar por outro, então precisa ter criatividade. Precisa ter dinâmica. Precisa ter tempo para lazer. É preciso entender que chega momento que você precisa dar pisar no freio em relação ao trabalho e dizer que ao invés de viver para trabalhar, vai trabalhar para viver. Eu acho isso interessante. E às vezes os dois trabalham tanto que em casa os dois estão cansados, aí não tem tempo aliás, não tem tempo não tem disposição para curtir um ao outro. A dinâmica de um casamento. Eu sou casado há pouco tempo, só 35 anos. E não tem sido fácil. Eu tento não passar para os outros a ideia de que eu tive ou tenho um casamento fácil. Não, é um casamento desafiador, de ajuste diário. Não é ajuste mensal, anual ou semanal, é diário. Com descobertas diárias de coisas que a gente ainda não sabe sobre o outro. Então, esse ajuste é necessário. E eu terminaria dizendo, fixe no... Eu estava falando há pouco sobre o amor e terminei não indo para a direção que eu queria ir. Fixe no amor compromisso, e não no amor sentimento apenas. Fixe no amor compromisso. O amor compromisso é aquela aliança feita entre um homem e uma mulher, entre o casal e Deus. É o comprometimento de um homem que honra a calça que veste, e decidiu casar, não para ver se dava certo, decidiu casar para a vida inteira, até que a morte o separe e ele não mate a mulher de raiva. E que ela não mate ele de raiva para se ver livre da ordem bíblica. Então, é preciso ter algumas coisas que ajudem. Sonhem juntos, não parem de sonhar, não importa a idade. Eu já encontrei em escolas onde eu vou fazer palestra um homem com 80 anos de idade estudando.
Então não pare de sonhar juntos, e crescer juntos, e idealizar alguma conquista. Quando parar de sonhar, já morreu, só falta enterrar. Então ninguém deve parar de sonhar nunca, sempre sonhando para conquistar algo diferente. É importante, pastor, porque a gente fala de fases de vida diferentes, né? O senhor falou para aqueles que estão já adiantados. Nós temos um grupo grande na nossa igreja que casaram há pouco tempo. Eu não sou o Santo Antônio, mas eu faço muito casamento. O povo que casa, pastor. E faz menino. Não é pouco menino, não, né? Eita! Então, eu queria que o senhor desse também um conselho hoje para esse grupo que acabou de casar, que casou tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Qual conselho o senhor daria para eles? E aí eu prometo que esse é o último. Não, tranquilo. A questão do casamento recente, tem algumas pessoas que falam das crises de anos. Crise do 1º ano, crise do 7º, crise não sei de quê. Eu conheço a crise dos 35. Ou seja, do 1º ao 35. Sempre precisando aprender e crescer. Eu não conheço crise de 1 ano X, eu conheço a crise de 35 anos, a gente lidando com adversidades e aprendendo. Agora, os primeiros anos, eles são importantes. Por exemplo, se o casal puder evitar ter filhos nos primeiros 3 anos, é uma boa coisa, sabe? Se o casal puder evitar ter filhos nos primeiros 3 anos, é uma boa coisa. Por quê? Porque quando o filho chega, ele toma um lugar do casal que pode fazer falta depois. O casal que fica junto 3 anos, pelo menos, curtindo um pouco a vida, curtindo um pouco o casamento, se conhecendo mais. Quando o filho chegar, é porque o casal já está sentindo falta de alguma coisa, aí o filho chega. Mas quando o filho chega sem nenhum planejamento, sem nenhuma preocupação do casal, que não se curtiu, que não aprendeu a conviver juntos, quando for lá na velhice, eles também não vão saber viver juntos. Então é aqui que aprende, nos primeiros anos, para poder aplicar lá quando os filhos saírem. Começa aqui, antes deles chegarem. A segunda coisa é tire um tempo especial para o casal. Não precisa gastar dinheiro, pode ser em casa. Mas é preciso ter um tempo especial para o casal. Pode ser tomando uma bola de sorvete, que é barato. Não é uma questão de dinheiro. Mas também precisa pensar em conhecer mais um pouco um ao outro. Experimente esses primeiros anos para se conhecerem mais. Conversem mais um sobre o outro. Deixa a máscara cair agora. E possa lidar com as diferenças que existem. Elas existem. E alguns tentam esconder há anos, aí depois de 20 anos, olha, eu vivi 20 anos desse jeito sem gostar, agora eu não aguento mais. Isso é hipocrisia. Revela quem você é. Aceita a revelação do outro, quem ele ou quem ela é. Nesses primeiros anos é um bom tempo. Se não fez isso no namoro, aproveita para fazer agora. Ou seja, continua namorando nos primeiros anos. Planeja a vida. Vida planejada agora. Porque lá na frente vai querer planejar e já está dando muita coisa errada que vai ter só que consertar. Não tem mais como planejar. Planeja agora. Planeja a vida financeira, planeja a vida espiritual, planeja o nascimento dos filhos, planeja a aquisição da casa própria, se ainda não tem, planeja estudar, planeja agora. Porque é um tempo ainda bom para planejar e ainda executar algumas coisas. Lá na frente, boa parte das coisas não dá mais para planejar. Agora é apagar focos de incêndio, é tentar consertar alguma coisa que não planejou para trás. Amém, meu pastor. Amém. Muito bom. E o senhor falou uma palavra para os dois grupos, tanto para quem está começando, para quem está já avançado no casamento. Uma palavrinha chamada lazer. Investir tempo de qualidade na família. Né? Tirar o escorpião do bolso e entender que, às vezes, tomar uma bola de sorvete com a esposa não é gasto, é investimento. Né? Então, isso traz uma qualidade de vida conjugal mais saudável. Nós conhecemos não poucas pessoas que não saem, literalmente, dentro de casas, não nesse período só de pandemia, né? Está em pandemia desde quando casaram, né?
não sai, não se diverte, não faz viagem, não conhece uma praia, não vai na cidade vizinha. Então, isso tudo é muito importante para manter a qualidade da nossa relação conjugal. Pastor, eu quero aqui encerrar, em primeiro lugar, agradecendo você. Muito obrigado, tá bom, por poder fazer parte desse momento conosco. Mais uma vez, o imprevisto que surgiu, mas graças ao Senhor, Jesus Cristo, você conseguiu entrar e foi uma bênção para nós poder ouvir. Saio daqui hoje como pastor com o coração mais enriquecido e mais consciente de que tipo de marido e pai eu preciso ser para minha esposa, né? E também fico muito grato porque esses conselhos alcançaram uma série de pessoas aqui e nós não sabemos o alcance disso depois nas redes sociais. Então, eu quero aqui encerrar esse momento orando pela igreja e orando por você, tá bom? Agradecendo e me colocando à sua disposição para servi-lo no que você precisar, como sempre tenho me colocado também. Tá bom, pastor? Então, eu quero... Muito obrigado, pastor. Ok, muito Sim. Obrigado pela sua amizade, muito obrigado pela sua confiança, pelo convite seu, da sua esposa, da sua igreja. Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo e que Deus continue abençoando você e o seu ministério. Um grande abraço para você, um grande abraço para a igreja, um grande abraço na sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos reservou, onde nós podemos conversar sobre família, sobre vida espiritual familiar, sobre forma de criar filhos, sobre o lazer na família, sobre os princípios que trazem a nossa relação conjugal, saúde e satisfação. Nós oramos para que o Senhor abençoe cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho que nessa noite foram alcançados e aqueles que porventura ainda serão alcançados quando tiverem acesso a essa preciosidade de conselhos e de resposta que o teu servo nos trouxe. Nos ajude a ser família, Pai. Sobretudo, nos ajude a ser família que glorifique o teu nome, que exalte a tua majestade. Famílias comprometidas com o Senhor e servindo uns aos outros como o Senhor nos ordenou. Oro agradecido pela vida do pastor Zimar, pelo homem de Deus que ele é, pelo pai, pelo marido, ó Deus amado, pelo longo dos anos que ele tem buscado cuidar da sua família e invertir a sua vida no cuidado com a igreja. Que o Senhor continue dando ao teu servo abundância de graça, abundância de sabedoria, continue sustentando ele em cada dia, em cada momento, suprindo cada uma das suas necessidades e que a tua boa mão também esteja sobre os seus filhos, ó Deus amado, para que eles também, à semelhança do seu Pai, ó Deus, tenham famílias para glorificar e exaltar o Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado do teu servo e que continuará a fazer. Eu oro agradecendo ao Senhor pela vida dele, da irmã Antônia e de toda a sua parentela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pastor Zimar, obrigado, irmãs e irmãos. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, desculpa o imprevisto que tivemos, mas fico muito feliz pela quantidade de pessoas que durante esse período estiveram conosco, aprendendo, crescendo e certamente sendo abençoados. Deus abençoe e dê boa semana a vocês, o pastor Zimar, a Primeira Igreja Batista e todos os irmãos. Abraço. Aqui nós encerramos, então, a nossa live dizendo a paz de Cristo sobre cada um de vocês. Amém. Abraço. Deus abençoe. Amém.